Mas as pessoas acham que a doença física muitas vezes é de cunho genético, hereditário. Ok, mas tem uma relação com o psiquismo, tem uma relação espiritual, tem uma relação com a nossa alma. E aí, aqui, então, Zalmino Zimmermann, ele nos diz o seguinte: aproveitando o suporte oferecido pelas condições hereditárias, o espírito, na morfogênese, ou seja, na formação do seu corpinho físico ali no ventre, através do perispírito, imprime às estruturas a informação, o desenvolvimento que leva às malformações ou disfunções necessárias ao seu ajuste kármico, e que, afinal, apenas retratam o estado do seu psiquismo. Então, gente, de novo, lembremos lá daquela imagem que eu trouxe no início, do corpo físico, do espírito imortal que somos e no meio o perispírito, tá? O corpo físico, mesmo que hereditariamente, geneticamente, tenha uma malformação, esta malformação está refletindo o perispírito a partir do comando do nosso espírito. Então, o nosso corpo polifísico está retratando, diz aqui, ó, apenas retratam o estado de seu psiquismo. Se psiquicamente eu estou mal, cheia de angústia, de ódio, de rancor, o meu corpo físico, mesmo na questão genética, vai apresentar adoecimentos ou reajustes kármicos, conforme ele cita aqui. Então, às vezes, a pessoa, aquele feto, por exemplo, já no ventre da mãe, tem uma malformação, isso é um ajuste, pode ser um reajuste kármico, tem também a questão de doenças por missão, mas a história é para outro dia. Então, essa malformação pode ser um ajuste kármico, porque a pessoa precisa passar por aquilo nesta existência para aprender com aquela situação, para purificar o espírito, expurgar essas mazelas que estejam impregnadas no perispírito e seguir na jornada evolutiva. Rumo à perfeição, rumo à pureza espiritual, rumo à cura. Seguindo. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, novamente, psicografado por Chico Xavier, ele diz o seguinte, lá no capítulo 2, sobre o corpo espiritual. O corpo astral, ou seja, o perispírito, não é reflexo do corpo físico. Por quê? Na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual, ou seja, o perispírito, retrata em si o corpo mental que lhe preside, que lhe comanda a formação. Então, gente, em outras palavras, resumindo o que André Luiz nos traz aqui, o corpo físico reflete o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral, que é comandado pelo nosso corpo mental ou pelo nosso espírito. Seguindo. Já entendemos bastante sobre psiquismo, sobre saúde, doença, o processo doença-saúde, né? Nessa visão também mais espiritualista, nesta visão que transcende o materialismo, né? O corpo físico. Tá, mas e a cura? Sobre a cura e o psiquismo. Um médico da área da psicossomática, George Grodeck, diz o seguinte: não é o médico que derrota a doença, mas o próprio doente se cura. Este médico ele foi muito importante nesse ramo do psiquismo, porque ele foi um dos primeiros médicos, não foi o primeiro, tá? Mas foi um dos primeiros médicos da área da psicossomática a trazer a relevância de trabalhar, cuidar do corpo e da alma, ou do corpo e do psiquismo. Então, ele é uma pessoa muito importante também com relação aos estudos sobre o psiquismo.
Seguindo, Sócrates, através de Platão, já nos disse, 4, 5 séculos antes de Jesus Cristo, ele falou: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam o corpo sem a alma. Tratam o corpo sem a alma, sem o psiquismo, só o corpo físico. É porque, se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Então, lá atrás, 300, 400 anos antes de Cristo, aproximadamente, Sócrates já nos trouxe isso. Que lá atrás, se os médicos falhavam, fracassavam, era porque não trabalhavam o ser humano de maneira holística, de maneira integral, de maneira integrativa, sendo muito importante trabalharmos o corpo, a mente, o espírito. Seguindo, Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, lá no livro Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Franco, diz o seguinte: é totalmente decepcionante uma análise do indivíduo somente sob o ponto de vista orgânico, por mais respeitável seja a escola de pensamento que se atenha a esse estudo. Então, meus irmãos, não adianta cuidar só do corpo físico, só da parte orgânica. Temos que cuidar da alma, temos que cuidar do psiquismo, temos que cuidar do perispírito. Seguindo. A alma transcende as emanações neuronais, ou seja, dos neurônios do cérebro, no caso, possuindo uma realidade que resiste à disjunção cerebral. E por essa razão, podendo pensar sem os seus equipamentos supersensíveis, embora estes não consigam elaborar o pensamento sem a sua presença. Então, gente, aqui Joana nos diz que a alma transcende as nossas funções cerebrais. Mais uma vez, o corpo físico reflete a alma, o perispírito. Não o contrário. Seguindo. Emmanuel, lá de novo no livro O Consolador, questão 96, através de psicografia por Chico Xavier, ressalta. Vejam que importante. Ele diz assim: e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Lá atrás, ele mesmo nos informou, ele, outros autores, outros espíritos, outras referências nos informaram que a doença, a enfermidade, a disfunção vem da alma, vem do psiquismo. E aqui ele nos diz que a alma é também na alma, é também no psiquismo, a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos que vão nos levar à cura, né, gente? Ele diz ainda o seguinte: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Então, gente, se eu quero ter saúde, se eu estou buscando a saúde, eu preciso cuidar da alma, eu preciso cuidar do meu psiquismo, eu preciso ter ações. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Eu preciso praticar o bem, o amor, a caridade, ser mais generosa, ser mais indulgente com a falha alheia, perdoar 70 vezes, 7 vezes o mesmo irmão. E também me amar. Praticar o auto-amor e o auto-perdão são essenciais para a cura da alma, para a cura das enfermidades. Ele diz o seguinte: a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos,
já representa uma estação de tratamento e cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar, necessitar, demandar várias estações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, gente, estar encarnada num planeta de provas e expiações já é estar num hospital, já é estar em tratamento. E vejam o que ele falou. Ele diz aqui que há enfermidades da alma tão persistentes que podem demandar várias estações sucessivas, ou seja, várias reencarnações. E nós vemos isso nas terapias, na terapia de vida passada ou na captação psíquica, nós vemos isso. O tempo todo nós nos deparamos com pacientes, clientes, pessoas que estão enfermas hoje, mas em decorrência de várias outras existências. Muitas vezes, em decorrência de uma situação mal resolvida 5 existências atrás, e aí aquilo me gerou uma angústia, e aquele ser foi alimentando aquela angústia, aquela energia densa, e isso foi seguindo nas próximas reencarnações, foi adoecendo a pessoa, e ela apresentando enfermidades diversas. Então, muitos de nós hoje somos influenciados o tempo todo também por personalidades pretéritas, passadas, múltiplas, muitas das quais estão lá aprisionadas em ressentimentos diversos, angústia, autoculpa, raiva, ódio. Então, precisamos nos libertar disto, destes ressentimentos, desses sentimentos, destas angústias. Precisamos fazer o bem, praticar o bem, o amor, a caridade, amar ao próximo como a nós mesmos. E para isto, primeiro temos que nos amar, né? Nos amar, nos perdoar. Seguindo. Lá no livro O Consolador, de novo, numa outra questão, 97, Emmanuel diz o seguinte, sobre saúde. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto às almas. Quando eu li esta mensagem, né, que nos traz, né, aqui que para nós estarmos curados de fato, no processo de cura, nós temos que dominar o homem físico. Nós temos que dominar o materialismo, o egoísmo, o ego, né? O ego que está ali no nosso consciente. E esta passagem aqui me remete a Jesus. Porque Jesus, já há muito tempo atrás, já tinha total domínio do espírito sobre o corpo físico. E nós temos que buscar isto também. Temos que domar as nossas mazelas, as nossas más inclinações. Quando nós conseguirmos o domínio do espírito sobre o corpo físico, nós teremos a excelência dos recursos psíquicos capazes de transformar os elementos medicamentosos da Terra. E, na realidade, gente, todos nós somos formados por um fluido cósmico universal. E tudo é formado por este fluido cósmico universal. Não existe espaço vazio. Tudo tem este fluido cósmico universal. E quando nós tivermos domínio sobre o espírito, não cairmos mais na questão do ego, nas ilusões do ego, nós teremos recursos psíquicos, habilidades psíquicas para o nosso processo de cura. De cura da alma, de cura das enfermidades diversas, rumo à nossa evolução espiritual.
quando tivermos o domínio do espírito sobre o corpo físico, estaremos num grau de evolução espiritual tão elevado que o nosso psiquismo vai estar curado e o nosso corpo físico também. Aliás, só lembrando, chegaremos a um estágio de evolução espiritual em que não precisaremos mais encarnar neste corpo físico denso, pesado, mas que, graças a Deus, nós temos hoje como templo da nossa alma para estarmos aqui em processo de jornada evolutiva, evoluindo, nos aperfeiçoando, nos aprimorando, avançando.